No cristianismo, a história mais conhecida é a de Lúcifer, um anjo de alta posição que, por sua rebeldia e desejo de ser igual a Deus, foi expulso do céu. Essa rebelião resultou na queda de muitos outros anjos que se juntaram a ele, tornando-se os anjos caídos. Lúcifer, que significa portador da luz, era uma figura de beleza e poder, mas sua ambição o levou à desgraça. De acordo com a tradição, Deus criou os anjos como seres livres, dotados de vontade própria. Quando Lúcifer se rebelou, Deus permitiu que ele e seus seguidores escolhessem seu caminho, resultando em sua queda. Após a queda, os anjos caídos foram frequentemente associados à tentação e ao mal, muitas vezes representados como demônios que buscam desviar a humanidade do caminho divino. A narrativa destaca a luta entre o bem e o mal, com os anjos caídos como símbolos da rebelião contra a ordem divina. Essa história serve como uma reflexão sobre a liberdade, a responsabilidade e as consequências das escolhas que fazemos, ilustrando a complexidade da relação entre Deus e suas criaturas. Lúcifer e a rebelião. Lúcifer, também conhecido como Satanás, é frequentemente retratado como o líder da rebelião contra Deus. Sua queda é descrita em textos como Isaías 14, 12, 15 e Ezequiel 28, 12 e 17, que falam sobre sua beleza e orgulho, culminando em sua queda do céu. A ideia de que um ser tão perfeito poderia se rebelar é um tema profundo, refletindo a complexidade do livre-arbítrio. 2. Os anjos caídos na tradição judaica. Na tradição judaica, especialmente em textos apócrifos como o livro de Enoque, há uma narrativa mais elaborada sobre os anjos caídos, chamados de vigilantes. Esses seres desceram à terra e se uniram a mulheres humanas, resultando em uma geração de gigantes, conhecidos como os Nefilins. Essa transgressão levou a um grande aumento da corrupção na terra, motivando Deus a enviar o dilúvio. 3. O papel dos anjos caídos. Os anjos caídos não são apenas vistos como antagonistas. Em algumas tradições, eles desempenham papéis importantes no teste da humanidade e na luta espiritual. A tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden, por exemplo, é frequentemente atribuída a Satanás, que busca afastar os humanos da obediência a Deus. 4. Redenção e esperança. Apesar da queda, algumas tradições sugerem que até mesmo os anjos caídos têm a possibilidade de redenção. Essa ideia levanta questões sobre perdão, misericórdia e a natureza do amor divino. A narrativa do arrependimento e da busca pela reconciliação é um tema poderoso nas histórias de muitos seres, humanos ou não. 5. Influência cultural. A história dos anjos caídos influenciou diversas obras literárias e artísticas. Um exemplo famoso é Paraíso Perdido, de John Milton, que explora a queda de Lúcifer e as suas consequências. Essa obra oferece uma visão poética e filosófica sobre a liberdade, a tentação e a luta entre o bem e o mal. Esses temas continuam a ressoar na literatura, na arte e na teologia, refletindo a eterna luta entre luz e escuridão, liberdade e servidão, e as complexidades da natureza humana. Se houver algo específico que você gostaria de explorar mais, sinta-se à vontade para perguntar. A queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer é frequentemente vista como um simbolismo do orgulho e da ambição desmedida. A história sugere que, ao buscar igualdade com Deus, Lúcifer não apenas se separou da divindade, mas também desencadeou um ciclo de desobediência e rebelião entre os seres celestiais. Essa ideia é um alerta sobre como a soberania de Deus é fundamental e como a desobediência pode levar a consequências devastadoras. 2. Os Nefilins e a corrupção. Os Nefilins, descendentes dos anjos caídos e das mulheres humanas, são mencionados no Gênesis 6, 4. Essa narrativa ilustra uma transgressão que vai além da desobediência, envolvendo a mistura de seres celestiais e humanos. Essa corrupção é um dos motivos que levou Deus a decidir pelo dilúvio, mostrando a gravidade das ações dos anjos caídos e suas consequências para a humanidade. 3. A luta espiritual. A ideia de que os anjos caídos continuam a influenciar o mundo é uma crença comum em muitas tradições religiosas. Isso leva à noção de uma batalha espiritual em que os seres humanos estão envolvidos, muitas vezes sem perceber. Textos como Efésios 6:12 falam sobre a luta não sendo contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, referindo-se a forças espirituais malignas. 4. Temas de redenção.
Embora a maioria das narrativas enfatize a queda e a condenação dos anjos caídos, também existem histórias que falam da possibilidade de redenção. Em algumas tradições, a misericórdia de Deus é vista como um elemento que pode atingir até mesmo os seres mais perdidos. Isso abre espaço para discussões sobre a natureza do arrependimento e da graça. 5. Representações na cultura popular. A figura de Lúcifer e os anjos caídos tem sido amplamente exploradas na literatura, cinema e música. Obras como O Paraíso Perdido, de Milton, e séries como Supernatural e Lúcifer abordam a complexidade dessas figuras, muitas vezes apresentando uma visão mais humanizada ou até simpática de Lúcifer, o que gera debate sobre moralidade e liberdade de escolha. 6. Implicações morais e filosóficas. A narrativa dos anjos caídos levanta questões profundas sobre moralidade, livre-arbítrio e a natureza do bem e do mal. A escolha de Lúcifer em se rebelar pode ser vista como um exemplo do potencial humano para a escolha errada, refletindo a luta interna que todos enfrentamos entre o desejo de fazer o bem e as tentações que nos afastam desse caminho. Esses elementos tornam a história dos anjos caídos uma rica tapeçaria de temas que exploram a condição humana, a espiritualidade e a eterna luta entre luz e escuridão. Se houver outro aspecto específico que você gostaria de discutir ou explorar, me avise. Satanás na tradição cristã. Na tradição cristã, Satanás é frequentemente visto como o principal antagonista de Deus e da humanidade. Ele é descrito como o acusador, em hebraico, Satã, e é considerado o responsável por tentar as pessoas a se afastarem de Deus. A tentação de Jesus no deserto, como narrado nos evangelhos, é um exemplo da atuação de Satanás na vida humana. Essa narrativa ressalta a importância da resistência à tentação e da fidelidade a Deus. 2. Anjos caídos no islamismo. No islamismo, a narrativa de anjos caídos é um pouco diferente. Iblis, que é muitas vezes identificado com Satanás, recusa-se a se prostrar diante de Adão quando Deus ordena. Sua recusa é vista como um ato de desobediência que leva à sua queda. Iblis se torna um inimigo da humanidade, buscando desviar as pessoas do caminho reto. Essa narrativa enfatiza a importância da submissão à vontade de Deus, um conceito central no islamismo. 3. Representações artísticas. Os anjos caídos têm sido uma fonte de inspiração para artistas ao longo dos séculos. Pinturas, esculturas e obras literárias frequentemente exploram o tema da queda e da redenção. O famoso quadro A Queda dos Anjos Rebeldes, de Peter Paul Rubens, representa visualmente a luta entre os anjos caídos e os anjos leais a Deus. Essas obras não apenas refletem a narrativa, mas também provocam reflexões sobre a natureza humana e a moralidade. 4. O papel dos anjos na espiritualidade moderna. Na espiritualidade contemporânea, a figura dos anjos, tanto os bons quanto os caídos, é explorada de maneiras variadas. Algumas crenças modernas veem os anjos como guias espirituais, enquanto os anjos caídos são muitas vezes interpretados como representações das sombras dentro de cada um de nós. Essa abordagem permite uma reflexão sobre a dualidade da natureza humana e a necessidade de integrar aspectos sombrios para alcançar a totalidade. 5. Impacto na literatura e na filosofia. A narrativa dos anjos caídos influenciou pensadores e escritores ao longo da história. Filósofos como Agostinho de Hipona e Dante Alighieri abordaram questões sobre a natureza do pecado e da redenção em suas obras, refletindo sobre a condição humana à luz da queda dos anjos. A obra A Divina Comédia, de Dante, explora a ideia de justiça divina e as consequências do pecado, incluindo a rebelião dos anjos. 6. Interpretações psicológicas. A história dos anjos caídos também pode ser vista sob a ótica da psicologia, onde a queda simboliza a luta interna entre o ego e a essência espiritual. A rebelião de Lúcifer pode ser interpretada como uma metáfora para a busca de identidade e autonomia, refletindo os desafios que todos enfrentamos ao lidar com nossas próprias ambições e desejos. 7. Rituais e crenças populares. Em algumas tradições, os anjos caídos são associados a rituais de proteção ou exorcismo. Muitas culturas têm crenças sobre a influência negativa que esses seres podem ter sobre os humanos, levando a práticas religiosas destinadas a afastar as forças malignas. Isso reflete uma luta contínua entre o bem e o mal, presente em muitas sociedades. Esses são apenas alguns dos muitos aspectos da narrativa dos anjos caídos e suas múltiplas interpretações.
Se você tiver mais perguntas ou quiser explorar um tema específico com mais profundidade, estou à disposição. Perspectivas apocalípticas. Em muitas tradições religiosas, os anjos caídos desempenham papéis importantes nos eventos apocalípticos. No cristianismo, especialmente no livro do Apocalipse, Satanás e seus anjos caídos são retratados como forças que serão derrotadas no fim dos tempos. Essa narrativa oferece esperança de que, apesar das dificuldades e tentações, o bem triunfará sobre o mal. 2. Influência na demonologia. A história dos anjos caídos contribuiu significativamente para o desenvolvimento da demonologia, o estudo dos demônios e seres malignos. Muitos sistemas religiosos e esotéricos catalogam demônios, frequentemente associados aos anjos caídos, descrevendo suas características, influências e métodos de manipulação. Essas tradições tentam entender e combater as influências negativas no mundo. 3. Mitologias comparativas. Comparando diferentes mitologias, encontramos paralelos com a história dos anjos caídos. Por exemplo, na mitologia grega, a história dos titãs, que foram derrotados por Zeus e os deuses olímpicos, compartilha temas semelhantes de rebelião e queda. Essas narrativas universais refletem a luta entre forças opostas e a busca por equilíbrio. 4. Os anjos caídos na literatura moderna. Na literatura moderna, os anjos caídos são frequentemente utilizados como metáforas para a complexidade moral e a ambiguidade. Livros e filmes exploram a ideia de anjos caídos como personagens tridimensionais, que lutam com seu passado e buscam redenção ou vingança. Essa abordagem humaniza esses seres, permitindo uma exploração mais profunda de temas como arrependimento e redenção. 5. Anjos caídos e a psicologia do mal. A narrativa dos anjos caídos também se presta à exploração psicológica do mal. Psicólogos como Carl Jung discutiram a importância de integrar a sombra, ou a parte inconsciente da personalidade, que pode conter impulsos reprimidos. A história dos anjos caídos pode ser vista como um arquétipo dessa luta interna, em que a negação do mal interno leva à destruição e à queda. 6. Anjos caídos na cultura popular. Na cultura popular, anjos caídos aparecem em várias formas, desde histórias em quadrinhos até séries de televisão e videogames. Essas representações frequentemente exploram a dualidade da natureza angelical e demoníaca, criando narrativas complexas que questionam a moralidade e a natureza do livre-arbítrio. 7. Questões éticas e morais. A narrativa dos anjos caídos levanta questões éticas e morais significativas. O que significa realmente cair? Quais são as implicações do livre-arbítrio quando se trata de seres divinos? Essas questões continuam a ser debatidas por teólogos e filósofos, que buscam entender a natureza do pecado, da responsabilidade e da redenção. 8. Conexões com outras crenças espirituais. Em algumas crenças espirituais mais recentes, os anjos caídos são vistos como símbolos de rebeldia e liberdade, questionando a autoridade e buscando um caminho próprio. Essa visão reflete uma reinterpretação moderna que valoriza a autonomia e o questionamento, muitas vezes em contraste com as interpretações mais tradicionais. Esses aspectos mostram como a narrativa dos anjos caídos continua a ressoar em várias áreas, refletindo a complexidade da condição humana e os eternos temas de luta, queda e redenção. Se há algum aspecto específico que você gostaria de explorar mais, estou aqui para ajudar.